para financiar? No caso de eu já estar alugando um imóvel para morar. Mark, é complexo demais? É complexo, porque se você tem aí uma condição de já ter um X por entrada para um financiamento, se você vai comprar um apartamento, um imóvel já pronto, é uma coisa, então já vai mudar. Você vai já... Tem diferença se é na planta ou se é pronto? Se for na planta, você vai ter exatamente 2 anos a 3 anos. Aí você vai fazer um financiamento com a consultora direto e depois você poderá financiar o saldo remanescente com os agentes financeiros, os bancos. Na hora que pegar a chave. Isso. Mas é uma questão de ver. Se é para mudar já, eu acho que vale a pena comprar. Se tem condições. Mesmo que os juros, lá no final da conta, você leve um susto quando você vê quanto você pagou naquele imóvel. O juros você já é calculado, porque depende do sistema que você vai comprar, se é pelo banco, principalmente, você já tem o saque, tem outros sistemas que você já tem, sabe quanto vai pagar de juros e quanto vai ser a sua prestação durante o período. Então, a previsão, e além da previsão do juro, como o Marcos está dizendo, nós temos a prestação que é decrescente. Agora, imagina você, eu vou pagar uma prestação do meu imóvel que muito provavelmente será mais baixa do que o valor do aluguel para alugar esse mesmo imóvel. Ora, e a cada mês que passa, a minha prestação vai diminuir. Isso, a minha renda está aumentando. Se eu for buscar investir aquele dinheiro, pagar aluguel no preço que está o aluguel, quando eu for comprar o imóvel, o valor vai estar um absurdo. O valor do imóvel já vai estar mais caro do que algum tempo atrás, quando você pensou nessa promoção. Não há como fechar essa conta para que a pessoa tenha vantagem. A meu ver, só compensa se a pessoa for um comerciante, um industrial, alguma pessoa que tenha onde investir esse dinheiro. Então, eu compro e vendo fio. Eu vou comprar um grande estoque de fio, colocar na minha loja, que eu vou aproveitar o aumento do material na praça. Aí eu concordo, porque ele vai ter, no mês, 8%, 10% de renda com aquele dinheiro. Mas um cidadão comum que recebe um salário e vai ter só aquele dinheiro, não tem cabimento. Ele tem que comprar o mais rápido possível, senão ele vai ser uma vítima do aluguel. Eu não considero locatário, eu considero vítima. Depois de alguns anos alugando, já não consegue mais sair daquela situação. De maneira nenhuma. O importante é que a pessoa realmente busque fazer as contas, né? Você tem ferramentas hoje na própria internet, planilhas que você pode baixar, que você faz as contas. Quanto eu tenho, os juros do financiamento, quanto esse dinheiro, se eu aplicar numa aplicação segura, ele vai me render, e também calcular de acordo com a realidade do mercado. Você tem regiões em que, tudo bem, o aluguel, por exemplo, em São Paulo, realmente está caríssimo, mas se você for ver outras regiões, o aluguel pode valer a pena, dependendo do investimento que você tiver, de quanto dinheiro você tem para investir. Então, é realmente importante que as pessoas parem, usem até um pouco o lado racional, porque é uma questão emocional muito forte envolvida na compra do imóvel, que a pessoa pare e faça as contas, né? Você tem que realmente ver o que é mais importante para você, de repente ter uma estabilidade, de ter o imóvel próprio, de poder até mexer um pouco mais nele. Se você aluga, a sua possibilidade de mexer nesse imóvel é muito mais restrita, reforma, até mesmo coisas pequenas que a pessoa quer fazer, né? Então, é importante que a pessoa pare e veja o que ela quer realmente, né? Não dá para simplesmente optar por financiar ou por alugar, porque alguém disse que é melhor, né? A pessoa tem que ir fazer as contas né, mesmo. Lucas? Tem uma coisa de perfil de renda, de quanto você ganha, se está casado, se tem filho, se acabou de sair da casa dos pais, não é? Um fator importante, né? Quando eu financio, se eu sofro um acidente com invalidez permanente ou venho a morrer, minha família tem um imóvel quitado. Se eu estiver pagando aluguel, a família tem que se arrumar de um outro jeito. Né? Desculpa, o outro aspecto também, se você vier a falecer, tem um seguro embutido nas parcelas do financiamento. Pois é. Isso é um fator importante. É uma segurança. Para quem resolve escolher esse tipo... Agora, eu acharia o seguinte, pensar dessa forma, eu concordo. Agora, se você conseguir, eu sou mais conservador. Certo. Se você conseguir analisar esse mercado, que a oferta e procura, os aluguéis subindo, certo, nesse momento, a tendência de valorização dos imóveis. O que nós temos visto é o seguinte, não existe estímulo para investidores, como tinha há muito tempo atrás, hoje a comprar imóveis para investimento para residencial. Então, isso tem no mundo inteiro, tem na Europa, Estados Unidos, tem grandes fundos de pensão, fundos imobiliários, property companies que compram áreas inteiras, condomínios inteiros para investimento, porque tem um bom retorno, tem uma desocupação rápida, a lei é muito ágil, né? E
para nós aqui, infelizmente, é questão de imposto de renda, que é uma bandeira que Secov, cresce, todo mundo buscando ter junto ao governo para uma redução, porque 27.000% da pessoa física, dona do imóvel, Nossa, que vai, todo mês você vai ter que descontar isso. É uma mordida muito grande. É uma mordida, desestimula. Então, esse é o grande problema. A hora que tiver uma solução para esse caso, o que a gente venha proativamente a fazer, a acontecer, eu acho que aí sim você vai ter um mercado muito mais amplo, os fundos de pensão vão comprar, os fundos de investimento vão comprar, imobiliário, inclusive, comprando, que você não tem, não existe ninguém proprietário de grandes áreas residenciais. Então, é um fator importante. E é um mito, viu, essa questão da pessoa imaginar que o proprietário do imóvel é um cidadão muito poderoso e aproveita do locatário que é hipossuficiente e fica à mercê das intempéries da nossa economia, tudo mais. E é uma bobagem. Eu administro locação há todos esses 37 anos e lá no meu escritório, os proprietários de imóveis dos quais eu administro são pessoas de idade que juntaram dinheiro ao longo da vida para comprar um imóvel e ter ali um suplemento na sua renda e muitas vezes para comprar remédio. Então, 99% dos imóveis que eu administro são de pessoas idosas que têm naquela renda, naquele dinheiro, a complementação da sua renda familiar. E, como ele disse, o que falta no Brasil é incentivo a investidores, desoneração fiscal, porque é um absurdo, para que eles possam investir seus recursos no mercado imobiliário e disponibilizar para alocação. Tá. Aí eu concordo que no momento que nós tivermos o imóvel a 0,4%, 0,5%, pode até em determinado momento compensar pagar aluguel. Perfeito. Vamos agora aproveitar para conversar com o Lucas Bessel, que é o nosso blogueiro convidado de hoje, estreando no N-Blogs, ele que escreve no r7.com/carro. E saber qual que é o destaque que tem lá no blog, Lucas? Bom, hoje a gente nosso destaque principal é um test drive do novo modelo da Chevrolet, o Chevrolet Cruze Sport 6, que ele foi lançado ontem, a gente andou no carro. Você que andou? Eu que andei, sim. A gente fez o teste dele ontem, hoje é o nosso destaque principal lá no R7 Carros. Também tem algumas coisas curiosas, como o caso do alemão que bateu a Ferrari para não atropelar um porco-espinho numa estrada. Tem umas coisas interessantes também lá. Gostei desse alemão, viu? Achei bacana. Na hora do break, a gente conversava sobre o tema e o Lucas levantou uma questão importante. Vamos lá, Lucas. A questão é que quando se faz o cálculo financiamento versus aluguel, deve-se tentar levar em conta pelo menos a valorização do imóvel que você pode comprar. E se fala, principalmente nos grandes centros do Brasil, de uma possível bolha imobiliária de valorização acima do que realmente pode ser absorvido pelo mercado, o que vale realmente, né? E aí, obviamente, sempre vem à cabeça o que aconteceu nos Estados Unidos, todo o crash imobiliário, os imóveis perdendo metade do valor ou mais. Eu queria saber se o brasileiro deve ter isso em mente, deve se preocupar com isso, ou se essa é uma possibilidade remota. A gente sabe que a economia funciona em ciclos, né, de pico, depressão, se isso é importante para o Brasil ou não? Olha, eu penso que não há perigo, porque os bancos brasileiros são extremamente ortodoxos. Para você conseguir um empréstimo, você tem que comprovar a capacidade de liquidez, de pagar. E outro detalhe, para ele financiar um imóvel, ele não aceita uma avaliação de fora, ele tem um avaliador dele que vai lá verificar o imóvel. E outra coisa importantíssima no Brasil, o ticket médio de financiamento dos imóveis no Brasil é de 62%. Então, o banco entra com uma garantia de propriedade já de 38% acima daquilo que ele está emprestando. E já no mês subsequente, aquela garantia aumenta porque a pessoa vai quitando. Então, no Brasil, não existe a menor chance de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, porque os papéis de financiamento imobiliário brasileiro são os melhores papéis que existem no mundo, seguramente. Mas pode ter bolha? Mas pode ter uma bolha no Brasil? Porque aumentou muito, né? Não tem como ter bolha. O nosso déficit habitacional, as empresas de construção não têm capacidade de atender o crescimento normal. Imagina de diminuir o déficit. Nós vamos continuar precisando de imóvel. É um bem durável que continuará a ter valorização pelo menos num prazo de 25 a 30 anos. Até porque a classe média, com esse crescimento econômico, né, com essa valorização dos salários, dos melhores empregos, a classe média impulsiona, né? É uma classe muito importante na questão imobiliária, não é? Sem dúvida. Não, e um aspecto que hoje acho que nós, as entidades financeiras, os agentes financeiros, eles
operam com 4% do PIB para Pois crédito. baixíssimo frente aos outros países. Esses países, Estados Unidos e Europa, chegaram até 80% em alguns casos. Quer dizer, e outra, são operações financeiras, não imobiliárias. Então, aqui não, a legislação é muito forte, o Banco Central, o próprio sistema brasileiro de poupança e empréstimo, a mesma coisa, para financiamento. Então, eu acho que o que nós temos hoje é a questão de oferta e procura. Isso, a demanda no residencial é enorme, de 23 milhões, Sem acho, dúvida. de habitações. Então, realmente vai demorar muito tempo para que se consiga prover, atender essa demanda e fazer com que ela realmente se torne estável. Agora, a questão mais é dos juros, a economia que vai dizer para onde vai, né? A capacidade de produção ela é muito baixa e ela fica represada pela falta de infraestrutura. Nós não temos hoje, se quiser alugar elevador de obra, não tem elevador de obra. Se eu quiser um pedreiro, eu não vou conseguir um pedreiro para trabalhar na minha obra. Se eu quiser um engenheiro, eu não tenho. Um engenheiro hoje está responsável por meia dúzia, 20 prédios, porque você não tem engenheiro suficiente. Então, nós não temos nem material humano para produzir na necessidade de crescimento do país. E isso, é claro, que indica que o imóvel continuará a ter valorização. E no momento, a cadeia produtiva, ela também sofre isso daí. Então, às vezes, há um inchaço nos custos também. Também. Pensando num outro exemplo, uma pessoa que já aluga um imóvel hoje, pode ser uma família, um casal, uma pessoa que mora sozinha, que já aluga um imóvel, mas pretende comprar. Na opinião de vocês, qual é a porcentagem do salário que ela deveria guardar para fazer um lance em 1 ano, em 2, em 3? Qual é a porcentagem mínima que dá para juntar aí, que seria legal? Olha, eu tenho várias contas, mas quanto será que eu deveria guardar para daqui a 2 anos ter o valor que eu preciso? Dá para saber, mais ou menos? Uma média. Bom, normalmente, conservadoramente falando, 25%, máximo 30% do seu rendimento. No máximo 30%? Sim. Então, se eu conseguisse juntar 20% do meu salário até 30% para um fundo, né? Depende o que ela vai, o tipo de imóvel que ela vai querer. Tá entendeu? certo. Quer dizer, depende de saber qual é a sua renda, para onde você vai, qual é o tipo de lugar que você quer morar, é menor, é maior, é perto do trabalho, tudo isso conta na hora de escolher se você vai alugar ou se você vai comprar um imóvel. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha aproveitado as dicas, eu agradeço muito a participação dos nossos convidados, muito obrigada por terem vindo ao Uniblogs. E quem quiser rever esse programa é só acessar o portal R7, r7.com/recordnews. Obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau.